igreja. Você pode celebrar o Senhor mais uma vez, aplaudindo ao seu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode assentar. Deus fiel e poderoso. Por favor, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 62. Livro dos Salmos, capítulo 62. Meus amados irmãos, todas as vezes que nós temos que ministrar a palavra, ou eu, o pastor Murilo, todo pastor que verdadeiramente tem um compromisso com o Senhor, nós temos que ter alguns cuidados. E eu entendo que o primeiro deles é procurar sempre trazer a palavra. Essa palavra ela tem que estar em sintonia, não é? Eu gosto desse termo sintonia, apesar de já ter algum tempo que não se usa muito, né? Mas que esteja conectado com a palavra de Deus, né? A palavra tem que estar conectada com a palavra. Então a gente tem o quê? A gente tem que transmitir essa palavra e receber também essa palavra. Antes de transmitir a palavra para a igreja, nós recebemos a palavra do Senhor. Ele fala conosco, Ele fala ao nosso coração. E a responsabilidade é muito grande. Tanto é que eu digo que em todo tempo, não é? Em todos os momentos, nós precisamos verdadeiramente ter muita atenção na palavra que nós recebemos. Porque às vezes uma palavrinha que você dá com a pessoa ao lado, você perde. Como dizia minha avó, dizia assim, você perde o fio da meada, né? Então é preciso estar ligado. Eu gostaria que você estivesse ligado nessa manhã, como sempre você tem estado, mas chama a sua atenção para isso. E vou procurar ao máximo ser fiel naquilo que o Senhor tem tocado no meu coração. Livro dos Salmos 62, Salmo 62, faremos a leitura dos versos 1, 2, 5 e 7. Eu vou anunciando antes de pegar, certo? De passar. Salmo 62, verso 1. Somente em Deus a minha alma descansa. Dele vem a minha salvação. 2. Só Ele é a minha rocha e minha salvação. Ele é minha fortaleza, não serei muito abalado. 5. Ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. 6. Só Ele é minha rocha e minha salvação. Ele é minha fortaleza, não serei abalado. 7. Minha salvação e minha glória estão em Deus. Aleluia. Ele é meu forte rochedo e meu refúgio. Amém? Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é meu forte rochedo e meu refúgio. Amém? Meus irmãos, esse é mais um salmo de Davi. Alguns estudiosos acreditam que foi escrito no tempo da perseguição de Saul. Outros, porém, acreditam que foi no tempo da conspiração de Absalão. Davi enfrentava muitos inimigos. E há uma ressalva de que os seus inimigos eram fingidos, mentirosos, que agiam com arrogância, aproveitando uma situação de fraqueza para destruir a sua reputação e arruinar a sua vida. Esses inimigos confiavam em suas riquezas. Igreja, é nesse cenário que Davi exorta a sua própria alma a esperar em Deus. E exorta o povo a derramar o coração na presença de Deus, em vez de confiar em homens e em suas riquezas. Davi já tinha tido várias experiências com o Senhor. Ele sabia que verdadeiramente podia confiar no Senhor. Ele estava plenamente conscientizado de que o Senhor ouvia as suas orações e respondia a cada uma delas. E eu sempre gosto de fazer a ressalva que quando nós oramos, o Senhor responde às nossas orações. Nem sempre conforme aquilo que desejamos, mas Ele responde. E Ele nos dá o melhor. Deus não tem parte de bênçãos, mas Ele abençoa e Ele abençoa por completo. E eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, de que a nossa vida
ela não será mais a mesma. Desde o período de há 2 anos, no período que nós tivemos que ver a igreja fechada, algumas coisas começaram a mudar naquela época, e elas têm mudado. Então eu posso dizer que, independentemente do resultado de situação política, seja ela qual for no Brasil, a nossa vida não será mais a mesma como antes. Mas é preciso também ressaltar que a nossa vida será ainda mais, aleluia, dependente do Senhor. Estaremos ainda mais confiando nele, na certeza absoluta de que Ele age, e todas as vezes Ele age com poder e grande glória. Como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos voltar o nosso pensamento, a nossa vida para o Senhor, para que possamos verdadeiramente ter o Deus eterno como o nosso forte rochedo. Eu gosto dessa palavra, forte rochedo. Significa rochedo que não pode ser destruído, que não pode ser abalado. Então nós temos na presença do Senhor, nós temos a quem recorrer, nós temos a presença do Senhor a quem recorrer. Amém? Agora, antes de Davi argumentar com seus inimigos, com o seu povo e com Deus, ele argumentava com a sua própria alma. A gente vê isso de uma forma muito clara lá no Salmo 103, onde ele se diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Ele estava dizendo: Davi, reconheça, continue reconhecendo, continue prostrado diante do Deus eterno, aquele que tem todo poder, aquele que nos criou. É preciso então que essa vontade, ela surja na nossa vida, irmãos, não somente como determinação nossa, mas principalmente com a liberdade, a liberação que a gente precisa dar para o agir do Espírito de Deus em nossa vida. Amém? Não tenha nenhuma dúvida de que o autoconfronto é difícil de ser feito, mas não é impossível. É muito importante que cada um de nós mantenha a firme convicção de que Deus nunca nos deixará. Deus nunca nos deixará. Deus nunca deixará de cumprir a sua palavra. Deus nunca deixará de cumprir as suas promessas. Deus nunca agirá fora dos seus princípios. E a igreja contemporânea precisa ter essa firme convicção de que não importa o tempo, não importam as circunstâncias, a busca da santificação é uma determinação divina. Igreja, em nome de Jesus, a busca da santificação precisa ser real na nossa vida, em toda e qualquer circunstância, aleluia. Procurar viver para o louvor da glória de Deus só é possível se estivermos buscando a santificação. Conforme o escritor da carta aos Hebreus fala naquele texto que conhecemos tão bem, porque sem a santificação não é possível ver o Senhor, adorar o Senhor, estar na presença dEle, glorificar o seu nome, verdadeiramente depender dEle. Outra coisa muito importante, imprescindível a ser observada nesse tempo, é o fato de que, mesmo sendo templos do Espírito de Deus, isso é um presente que Deus nos dá, em Cristo Jesus, Ele nos faz templo do seu Santo Espírito. É preciso que a gente tenha a firme convicção de que o Senhor, Ele não vai interferir no que diz respeito às nossas decisões, mas Ele vai agir de uma maneira tal para que possamos ter conhecimento, para que todas as nossas decisões, sejam elas quais forem, sejam tomadas, sejam feitas com base na sua palavra. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Então, sendo assim,
Nem tudo que acontece em nossa vida, preste atenção que eu vou falar. Nem tudo que acontece em nossa vida é propósito de Deus, ou foi da sua vontade, mas muitas vezes consequências de nossas escolhas. Entretanto, é preciso imediatamente ressaltar que o Pai Eterno jamais perdeu e jamais perderá o seu poder e o controle sobre o universo. Amém. Quero que você grave isso. Da mesma maneira como você está gravando que as nossas decisões nem sempre são decisões que foram tomadas conforme a vontade de Deus. O poder do nosso Deus é incomparável, é indiscutível. E a sua determinação em agir poderosamente na vida dos seus filhos é algo real. Porém, as consequências das nossas escolhas são reais e muitas vezes por demais doloridas. Mas Ele nos sustenta, Ele nos renova, Ele nos restaura, Ele nos capacita, Ele nos faz perceber que a sua presença faz toda a diferença. Ele nos faz perceber muitas vezes o nosso erro, para que possamos nos voltar para Ele verdadeiramente arrependidos, pedindo perdão pelos erros, pelos pecados cometidos, e declarando de todo o coração a determinação de verdadeiramente querer viver para o louvor da sua glória. A presença e o agir divino são reais em nossa vida. Igreja, mesmo diante das mais terríveis aflições pelas quais passamos, a sua presença continua garantida. Ele é o Deus eterno, que garante estar conosco em todo o tempo. E essa garantia da presença do Senhor, ela é verdadeira, ela é real. E nós precisamos, eu vou usar o termo, nós precisamos aproveitá-la. Nós precisamos aproveitar isso. Aproveitar no que sentido? Aproveitar no sentido não somente de dependência do Senhor, não somente no sentido de apresentar as nossas necessidades, mas no sentido de render ações de graças a Ele, agradecendo por todas as bênçãos recebidas. A gente não pode esquecer que Deus, Ele vê o nosso coração. Isso significa, Ele conhece todo o nosso ser interior, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos propósitos. Ele nos conhece muito bem. Ele sabe daquilo que iremos precisar muito antes que a gente perceba que iremos precisar. Ele está na eternidade, então Ele está no amanhã, Ele está nos esperando. Mas Ele está hoje aqui, no pleno conhecimento do nosso tempo, o tempo que cada um tem aqui na terra. Então, quando a gente para e a gente vê que a vida que o Senhor nos dá é uma vida que precisa ser vivida na sua presença, e quando nós declaramos, eu tenho batido isso com vocês direto, e quando nós procuramos viver verdadeiramente para o louvor da glória de Deus, as coisas acontecem, mas as aflições também acontecem, também ocorrem. Então a presença dEle é real. Nós temos o Deus eterno habitando em nosso ser. É o Deus Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Jesus. Ele habita em nós. Significa o quê? Que o agir de Deus, Ele é o agir do Consolador. Ele é o agir daquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que age para nos capacitar, para trazer o consolo. É o próprio Senhor que declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós não temos a verdadeira noção do que os nossos antepassados tiveram que enfrentar para que pudéssemos hoje
ter uma igreja de portas abertas, poder andar com a Bíblia debaixo do braço, sem ser zombado. Porque eu me lembro que quando saía para a igreja, eu criança, muitas vezes tive vergonha de estar com a Bíblia, porque a mangação era terrível onde a gente passava. Então o preço que a igreja, os nossos antepassados, aquele preço que a igreja pagou no sentido de perseverar no Senhor, no sentido de permanecer firme no Senhor. Então hoje nós somos livres para proclamar esse evangelho, livres para dizer: nós servimos ao Deus eterno. Mas os dias de hoje são diferentes dos dias de Davi. É diferente do passado, porque ali Davi viveu no período da lei. E mais uma vez ressalto que hoje, no tempo da graça, no período da nova aliança, o Espírito Santo habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Mas a sua presença, mais uma vez, não nos força a tomar decisões, que muitas vezes essas decisões não estão em sintonia com os seus princípios. Então, irmãos, quando isso acontece com a igreja, e eu e você, nós somos a igreja, isso é o quê? Isso é uma falha nossa? Sim, claro. Mas todo mundo faz assim, pastor? Mas nós não somos todo mundo. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós somos filhos do Deus eterno. Agora, irmãos, todas as vezes que o povo de Deus foi feito escravo, ocorreu como consequência da sua idolatria e desobediência. E a escravidão fazia o povo sofrer, mas o Senhor nunca esqueceu do seu povo. Quando o povo achava que a escravidão na Babilônia, ela seria, depois de, não teria mais forma como retornar, aí o Senhor manda uma carta através do profeta, que diz assim: eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então, quando todos achavam que o Senhor tinha esquecido, que o Senhor não ia agir, ele diz: eu estou presente, sou eu quem estou sustentando você, sou eu quem estou te capacitando, aleluia. Agora, não tenha nenhuma dúvida que o coração de Deus nunca se alegrou em ter o seu povo como escravo. Todavia, era necessário deixar o povo passar por todo aquele sofrimento para que houvesse consciência do seu pecado, arrependimento e somente depois libertação. Aí eu pergunto, será que a igreja contemporânea não está precisando parar e verdadeiramente olhar para os céus e perceber cada um na sua própria vida, no seu próprio autoexame, uma necessidade de verdadeiramente ter esse compromisso com o Senhor? Sabe por quê, irmãos? A palavra nos adverte: vai chegar o tempo em que aqueles que verdadeiramente são fiéis terão que permanecer fiéis, e aqueles que não são, consequentemente, não estarão agindo conforme os princípios que Deus espera. Agora, irmãos, tem uma outra coisa muito importante a ser observada e lembrada, é que Deus não aceita e não aprova nada que é feito de maneira incorreta. Deus mandou pegar esse atalho aqui, somente esse pedacinho está fora da palavra, mas é só essa curva aqui. Deus não mandou não.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E Deus nunca dará a sua aprovação para as coisas que são feitas na surdina, tentando enganar o próximo, no esconderijo de um lugar qualquer, onde muitas vezes ajustes são realizados para alcançar o fim desejado por alguns. Ajustes contrários à lei, contrários à decisão, muitas vezes, da maioria das pessoas, como temos vivido. Deus é fiel, gente. Deus é poderoso. E aqui no Evangelho de João, esse texto que tem ficado tão conhecido, um dos versículos, Evangelho de João no capítulo 8, versículos 31 a 36, Jesus Cristo faz a seguinte afirmação. Jesus dizia aos discípulos que haviam crido nele. Olha, ele estava falando para os discípulos que haviam crido nele. Ele não estava falando para pessoas que não criam. Jesus dizia aos discípulos, Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Olha só, esqueceram, né? Por que dizeis, sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, um discípulo não é um crente superficial. Vou repetir. O discípulo não é um crente superficial, mas alguém que permanece em Cristo. E conforme Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, ele diz o quê? Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, está em Cristo e a palavra dele precisa estar ativa na nossa vida. Se verdadeiramente somos discípulos de Cristo, igreja. Porque não existe o meio termo. É quase discípulo, aquele fulano, ele é amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho, porque escuta a palavra. Ai daquele que escuta a palavra e não aceita. O conhecimento da verdade traz plena liberdade. E onde reina o engano, prevalece a escravidão, irmãos. Onde se alastra a mentira, as amarras não se rompem. E onde se desenvolve a superstição, as pessoas não são livres. O povo de Israel fora escravizado por 7 nações, conforme o registro lá no livro de Juízes. As 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria, enquanto as 2 tribos do sul passaram 70 anos no cativeiro na Babilônia. E naquele momento que Jesus estava falando ali com aqueles homens, eles estavam sob o domínio de Roma. Então, como esqueceram tão rápido? Nós nunca fomos escravos. Nós somos humanos, portanto nós somos falhos. Mas o nosso Redentor é perfeito. Ele nos sustenta e espera que coloquemos a sua palavra em prática também nos momentos difíceis da vida. E o escritor da carta aos Hebreus nos faz 3 afirmações importantes. Os propósitos de Deus são imutáveis. Segundo, nele nós temos grande ânimo. Terceiro, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Ele sustenta e espera que coloquemos a sua palavra em prática. Mais uma vez digo a vocês, em momentos difíceis.
Nunca esqueça disso. Aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículos 17 e 18, a gente confere o que eu acabei de dizer, as 3 afirmações importantes. Assim, Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a sua imutabilidade de seu propósito. Olha só, a imutabilidade de seu propósito. Interveio com juramento para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo, por meio de 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Aleluia! Glória a Deus! E quando a gente vai olhar, esse texto está fazendo referência a Abraão. E apesar das falhas e pecados de Abraão, Deus cumpriu a sua promessa. Isaac nasceu, e nasceu de Sara. E Abraão contava com 100 anos de idade. E quando Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Então, foram 25 anos de espera. Ah, Jesus. 25 anos de espera. E aí todos nós conhecemos a história que nesse período Sara quis resolver e o negócio deu um problema, que o problema existe até hoje. Eita fé. Agora, por que tanto tempo? Eu vou dizer por quê. Porque Abraão e Sara atrasaram o propósito de Deus em suas vidas. Abraão e Sara atrasaram os propósitos de Deus na sua vida. E o que foi que aconteceu? A desobediência? Eles esqueceram, ou eles acharam que Deus tinha esquecido da promessa. A obediência, igreja. A obediência aos princípios. Isso precisa ser real na nossa vida, na minha, na sua. Não queremos dizer com isso que vamos ter uma vida melhor do que os outros. Não, irmãos, nós temos que procurar viver de uma forma tal que as pessoas possam olhar para a gente e ver que há diferença. Isso aqui que eu estou dizendo não está escrito na Bíblia, sou eu quem estou dizendo, mas a palavra, ela leva exatamente a isso. Abraão e Sara atrasaram o propósito de Deus em suas vidas. Equipe de louvor, por favor, um hino de adoração para a gente entrar no momento da ceia. Agora, irmãos, existem 3 coisas que prejudicam e podem impedir a ação de Deus na nossa vida: dúvida, incredulidade e infidelidade. Dúvida, incredulidade e infidelidade. 3 coisas. Não pense que a dúvida não vai bater na nossa porta, não, vai bater. Não pense que a incredulidade não vai bater, vai bater. Não pense que a infidelidade vai bater na nossa porta, vai bater sim. É por isso que o nosso coração, igreja, precisa estar cheio de Deus, está transbordando de Deus. Em nome de Jesus, esquece as coisas que as pessoas fizeram com você. Fixa o seu olhar em Cristo. Fala para o Senhor: Senhor, limpa o meu coração. Eu quero ter um coração que seja agradável ao Senhor. E o Senhor diz: acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quantas enfermidades que existem que são
consequências de um coração amargurado. Oh, gente, faça isso não. A gente só vive uma vez. O dia de hoje nunca mais vai voltar. O momento de agora nunca mais vai voltar. Então, o que nós temos é um tempo único, que é rápido. É agora, esse momento. Passou. Todo aquele que está em Cristo é herdeiro da promessa. Amém? Então eu vou encerrar. Vou encerrar com algo que, sem dúvida alguma, fala de uma forma muito direta aquilo que nós temos vivido. Quando nós sabemos de notícias, de coisas difíceis, como servos do Senhor, nós temos que fazer em primeiro lugar uma coisa: apresentar diante dele. E quando apresentar diante do Senhor, apresenta e diz assim: Senhor, não permita que o meu coração, que a minha mente, não permita que minhas palavras e minhas atitudes venham a entristecer o Senhor. Nós temos uma dupla cidadania. Somos brasileiros e temos a cidadania também da Nova Jerusalém Celestial. E como brasileiros, nós temos que cumprir aquilo que o Brasil espera. A maioria daqui não pegou isso, mas alguns. Mas eu peguei bem isso aí. A gente cantava o hino nacional, hasteava a bandeira, aprendemos a respeitar a bandeira, a honrar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, preste bem atenção. Não critique, não julgue os irmãos que estão por todo o Brasil, nas portas dos quartéis, pedindo SOS às Forças Armadas. Não critique. É um direito garantido na própria Constituição. Eles estão ali de forma ordeira, clamando por justiça. Mas estejam certos de uma coisa: que o primeiro e mais importante clamor, ele está sendo feito, ele tem que ser feito ao Pai Eterno. Mas como brasileiros, diante da situação, é necessário que aqueles que entendem, que tenham a liberdade de ir para a rua, sim. Cada pessoa é livre para agir. Eu não estou influenciando ninguém, mas advertindo para que vocês e seus irmãos não sejam julgados. Não julguem. Em nome de Jesus. Todos nós queremos viver em um país livre da corrupção, da roubalheira. Um país onde haja liberdade de expressão. Onde as nossas publicações não sejam, como é que chama? Derrubadas. Aí eu fiz uma publicação tão tola e derrubaram. E disseram que a publicação era de violência. Um país livre dos corruptos, que são eleitos na base do medo, da compra de votos, a gente não sabe exatamente, na base da mentira, para aqueles que não têm conhecimento da verdade. E aí, irmãos, eu vejo que, como igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de transmitir essa palavra com sinceridade. A responsabilidade de mostrar qual é o propósito do Senhor. Eu nunca pensei de vivenciar o que temos vivenciado no Brasil. Nunca pensei. Eu tenho 67 anos de idade. Vivi no período, inclusive, do governo militar. E nunca vi. Isso entristece. Porque eu não quero que os meus netos,
os meus filhos, minha bisneta, vivam num país onde elas não tenham liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Não vamos abrir mão da palavra. Não podemos abrir mão dos princípios. E sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma, diante de toda e qualquer situação, Deus nunca nos desamparará. Ele sempre será o nosso fiel e poderoso rochedo. Amém? Fiquemos de pé, equipe do louvor.